desde os primeiros anos, nos ensinam a ser cordiais. Priorizando a bondade sobre nossos interesses pessoais. No entanto, constantemente recebemos alertas de que ser excessivamente amável pode acarretar problemas. O mundo nem sempre retribui nossas boas ações, pois há muitas pessoas generosas que acabam esgotando seus recursos, tanto financeiros quanto energéticos, devido a doações indiscriminadas. Se este é o seu primeiro contato com o meu canal, agradeço se puder se inscrever e deixar seu like no vídeo, possibilitando a continuidade da produção de conteúdo similar no futuro. Vale a pena ponderar se ser excessivamente generoso pode colocar nossas vidas em risco, pois as consequências inesperadas e negativas da bondade podem surpreender. No decorrer do vídeo, explorarei situações que podem surgir quando somos demasiado benevolentes. Além disso, apresentarei 4 estratégias, inspiradas na filosofia estoica, para evitar que as pessoas se aproveitem de sua generosidade. Esteja preparado para descobrir como equilibrar a bondade com a proteção de si mesmo. Sem mais enrolação, vamos lá. Às vezes, criamos expectativas irreais em relação às pessoas. Os estoicos sempre enfatizaram a importância de aceitar as coisas como são, e não depender das ações dos outros para encontrar a felicidade. Ao doar sem esperar muito em troca, evitamos a frustração e cultivamos o desapego emocional, proporcionando uma sensação de paz interior. Pense nisso. Ao se esforçar para ser generoso e amável, dando o seu melhor aos outros sem esperar recompensas, é uma atitude louvável. No entanto, muitas vezes inconscientemente esperamos que os outros retribuam da mesma maneira. O problema surge quando essas expectativas não são atendidas. A raiz do problema está em nossas expectativas, pois o estoicismo nos ensina que não temos controle sobre as ações dos outros, apenas sobre as nossas próprias ações e reações. É desafiador ser totalmente altruísta em nossa generosidade, consciente ou inconscientemente. Quando as pessoas se acostumam a receber constantemente de nós, passam a dar como certo que sempre estaremos dispostos a dar. Isso leva a expectativas de reciprocidade que quase nunca são atendidas, resultando em frustração e desapontamento. O estoicismo destaca a verdadeira riqueza em dar sem esperar recompensas, encontrando alegria no ato de dar e mantendo a paz mental independentemente das respostas dos outros. Além disso, o estoicismo valoriza a moderação e sugere que devemos equilibrar nossa generosidade. Ao doar de forma equilibrada, mantemos o controle sobre nossas ações, evitando padrões que desgastam nossa saúde emocional. É fácil ceder a pedidos incessantes, mas o estoicismo nos incentiva a encontrar um equilíbrio. Ceder constantemente às responsabilidades dos outros, conhecido como a zona de conforto, é prejudicial tanto para eles quanto para nós. Isso cria um ciclo de dar sem receber, drenando nossa energia e prejudicando nosso bem-estar emocional. Praticar a moderação e doar de maneira equilibrada permite que mantenhamos o controle sobre nossas ações, estabelecendo limites claros. Isso não apenas preserva nossa paz e bem-estar, mas também incentiva os outros a assumirem suas próprias responsabilidades e crescer como indivíduos. Estabelecer esse delicado equilíbrio resulta em uma verdadeira generosidade que beneficia a todos. Ignorar nossas próprias prioridades pode nos levar a viver de maneira não autêntica, sacrificando nosso bem-estar pelos outros. Os estoicos ressaltam a importância de viver de acordo com a razão e a virtude. Estabelecer limites, priorizar nossas próprias responsabilidades e manter o equilíbrio são essenciais para evitar sacrificar nossa autenticidade e bem-estar em prol dos outros. Se nos dedicamos demais às prioridades alheias, talvez estejamos evitando algo interior que causa dor e medo. As emoções que surgem nos momentos de solidão podem ser avassaladoras, indicando a necessidade de confrontar e lidar com questões internas. O vazio, o silêncio e o desejo por conexão podem causar um desconforto emocional profundo. Muitas vezes, buscamos refúgio nas necessidades dos outros, mergulhando no serviço aos demais como uma forma de preencher o vazio interior que sentimos. No entanto,
o preço desse comprometimento constante é elevado. Perdemos a nós mesmos no processo, nossa voz interior sufocada pelas demandas externas. Mais cedo ou mais tarde, ao confrontarmos a tranquilidade do nosso próprio ser, as dores e os medos que tentamos evitar emergem com renovada força. É crucial compreender que atender às nossas próprias necessidades e prioridades não é egoísmo, mas sim um ato de autocuidado e preservação de nossa autenticidade. O estoicismo ensina que estabelecer limites e viver de acordo com nossas próprias virtudes não é apenas uma forma de amor próprio, mas também o caminho para uma vida autêntica e significativa. Portanto, quando sentir a tentação de se perder no constante serviço aos outros, faça uma pausa. Reconheça as emoções desconfortáveis que surgem na solidão e acolha-as com compaixão. Permita-se ser autêntico em seus desejos e necessidades. Estabeleça limites saudáveis e aprenda a dizer não quando necessário. Isso fortalecerá não apenas sua integridade interna, mas também permitirá que você ofereça uma generosidade equilibrada e autêntica às outras pessoas, proveniente de um lugar de plenitude e autenticidade. O estoicismo também nos encoraja a desenvolver força interior e autocontrole, estabelecendo limites e praticando a autodisciplina. Quando nos excedemos em ajudar ao longo do tempo, podemos ser considerados uma autoridade na área em que colaboramos, mas isso pode transmitir uma impressão oposta. A ausência de limites pode nos tornar vulneráveis, e as pessoas podem explorar nossa disposição em assumir responsabilidades alheias. Ao começar a dizer não de maneira firme, mas respeitosa, algo surpreendente acontece. As pessoas passam a nos ver de maneira diferente. Deixamos de ser aqueles que aceitam tudo sem objeções. Agora somos indivíduos que se valorizam o suficiente para estabelecer limites, merecendo respeito. O respeito não vem apenas do que fazemos pelos outros, mas também de como nos tratamos. Ao estabelecer limites e praticar a autodisciplina, enviamos uma mensagem clara ao mundo de que merecemos ser tratados com dignidade e respeito. Portanto, na próxima vez em que se encontrar em uma situação em que seus limites estão sendo testados, lembre-se da força que reside nessa pequena palavra. Ao usá-la, está se defendendo e reafirmando sua própria autoestima. As pessoas podem se aproximar apenas quando precisam de algo. Quando nos tornamos alguém disposto a ajudar incondicionalmente, é natural que as pessoas ao nosso redor comecem a notar. No entanto, essa atenção pode ter um lado negativo. Amigos próximos podem começar a excluir-nos das atividades sociais divertidas, reservando nossa companhia apenas para quando precisam de ajuda. Esse tratamento seletivo pode ser doloroso, despertando sentimentos de desilusão e traição. No entanto, do ponto de vista estoico, esse comportamento é um teste para nosso discernimento. Desafia-nos a reconhecer quem são as pessoas que realmente valorizam nossa amizade e apreço, e quem está apenas se aproveitando de nossa generosidade. É importante lembrar que o estoicismo não promove o cinismo ou a desconfiança, mas sim o cultivo de uma compreensão profunda da natureza humana. Através do discernimento, podemos escolher ajudar aqueles que realmente precisam e valorizarão nosso apoio genuíno. Ao fazer isso, não apenas protegemos nossas próprias energias e recursos, mas também nos cercamos de pessoas que nos apreciam pelo que somos, não apenas pelo que podemos oferecer a elas. Essa mudança na percepção é fundamental e oferece a oportunidade de praticar a autodisciplina estoica, estabelecendo limites claros e decidindo como desejamos gastar nossa energia e tempo. Segundo os estoicos, nossas ações e pensamentos emitem uma energia que atrai pessoas com vibrações semelhantes. Cultivar um estado mental e emocional positivo resulta em vibrações elevadas que atraem indivíduos igualmente positivos. Pessoas generosas, entusiasmadas e autênticas serão atraídas por essa energia. No entanto, quando oferecemos ajuda de maneira indiscriminada e nos esgotamos emocional e fisicamente no processo, nossa energia enfraquece e começamos a vibrar em uma frequência mais baixa. Isso atrai pessoas necessitadas para perto de nós. Essas pessoas, longe de serem autênticas e dispostas a contribuir em um relacionamento, se aproximam de nós apenas para satisfazer suas próprias carências. Além disso, essa frequência baixa também atrai oportunistas,
Indivíduos que não têm a intenção nem os recursos para ajudar, mas que nos veem como uma fonte fácil para obter o que desejam. A chave, de acordo com a filosofia estoica, está no discernimento e na autodisciplina. Devemos aprender a reconhecer quando estamos dando em excesso e esgotando nossas próprias energias. Isso implica estabelecer limites claros e praticar a moderação em nossa generosidade. Ao fazê-lo, mantemos nossas vibrações em uma frequência elevada e atraímos pessoas que valorizam nossa autenticidade e estão dispostas a contribuir reciprocamente no relacionamento. Ao sermos conscientes de nossas energias e praticar a generosidade equilibrada, podemos cultivar relacionamentos autênticos e mutuamente benéficos, baseados na reciprocidade, respeito e apreço genuíno. Poderíamos cair em padrões viciosos, alertam os estoicos. Isso nos lembra que a moderação e o autocontrole são fundamentais para manter uma vida equilibrada e saudável. No contexto da generosidade, praticar a autodisciplina nos protege de cair em ciclos viciosos que podem surgir quando nos sentimos constantemente exaustos e carentes devido à nossa sobrecarga. Viver de acordo com os princípios estoicos reconhece que a generosidade deve ser equilibrada, pois dar sem medida e sem restrições pode esgotar nossas próprias reservas emocionais e físicas, levando-nos a buscar comportamentos viciosos como excesso de comida, bebida ou jogos. Despertará suspeitas? O estoicismo nos incentiva a agir virtuosamente independentemente de como os outros possam nos perceber. Ao focarmos em viver em harmonia com nossos princípios e valores, construímos uma reputação genuína que é resistente a suspeitas infundadas. Embora desejássemos que as coisas fossem diferentes, a verdade é que pessoas genuinamente amáveis não são abundantes neste mundo. Portanto, se você for uma delas, em vez de admiração e gratidão, despertará suspeitas. Estratégias para lidar com isso. Escute seus sentimentos. Baseado na ideia estoica de consciência, preste atenção às suas emoções e sentimentos. Ao escutar seus sentimentos, você pode identificar se está dando em excesso e esgotando-se emocionalmente, o que permite ajustar seu foco e encontrar um equilíbrio saudável. Se sentir desconforto ao ajudar os outros em detrimento de si mesmo, é necessário não se iludir. Perca o medo da palavra não. Reconheça que seu tempo e energia são valiosos e devem ser atribuídos consciente e equilibradamente. Dizer não em situações em que se sente sobrecarregado ou quando o pedido é injusto é uma forma de exercer o autocontrole. Apesar de ser difícil, a negatividade resultante será muito maior se não desenvolver a capacidade de dizer não. Respeite seu tempo e espaço. Seguindo os princípios estoicos de autodisciplina e autorrespeito, é essencial separar tempo e espaço para cuidar de si mesmo. Ao reservar momentos para atividades que o motivam e completar suas obrigações cedo, você pode praticar o autocuidado. Respeitar seu tempo e espaço é uma maneira de manter a generosidade equilibrada. Identifique os vampiros energéticos e afaste-se deles. Seguindo os princípios estoicos de autodisciplina e discernimento, é importante reconhecer quais relacionamentos o beneficiam e quais podem ser prejudiciais. Se alguém drena suas energias constantemente sem contribuir reciprocamente, é necessário afastar-se para manter a saúde emocional e o equilíbrio. De acordo com a sabedoria estoica, a melhor medida para as coisas na vida é sempre o ponto intermediário, e a generosidade não é uma exceção. Muito pouco pareceremos egoístas e avarentos. Se dermos em excesso, ficaremos completamente esgotados de energia, tempo e provavelmente dinheiro também. Assim, incline-se para os tons de cinza, que continuam a ser as cores preferidas quando se trata de encontrar um equilíbrio entre priorizar os outros e a nós mesmos. Agradeço sinceramente por dedicarem seu tempo e atenção até o final deste vídeo no canal Despertar Reflexões. Fico feliz por compartilharmos essa reflexão juntos. Se ainda não faz parte da nossa comunidade, convido você a se inscrever no canal. Assim poderemos continuar explorando juntos temas relevantes e inspiradores. Obrigado pelo apoio e pela participação ativa. Até a próxima reflexão.